boa noite a todos. Tudo bem com vocês, pessoal? Boa noite, porque hoje é dia 18 de novembro, né? Sábado à noite, 19h42. Então, eu resolvi fazer um videozinho aqui, um vídeo um pouco rápido, um pouco diferente, para comentar, né, sobre o que aconteceu na sexta-feira, né? O que eu vi na sexta-feira, o que eu enxerguei na sexta-feira, né? Então, eu tenho aqui o gráfico de 2 minutos, né? O gráfico que me auxilia aí a pegar a melhor posição de entrada, né? Então, né? Tem meu gráfico aqui, o gráfico de 5 minutos, que é o gráfico operacional, onde eu enxergo onde eu enxergo as possíveis entradas, né? Buscando sempre as falhas de movimento, né? Eu tenho aqui o M10, né? O gráfico maior que me auxilia também. E o M30 aqui, né, que é um gráfico que eu estou gostando muito. Eu tirei o M60, então estou usando o M20, é um gráfico que eu também estou gostando muito. Então, vamos lá para a análise que eu tenho para fazer da sexta-feira. Então, aqui, ó, 5 minutos, pessoal, 5 minutos. 5 minutos, eu tinha essa situação aqui, quando o gráfico abriu, quando o pregão abriu, eu tinha essa região aqui, galera. Eu tinha essa região aqui, ó, marcada como uma região de valor. Então, o que é que aconteceu? O preço, ele abriu aqui, né? Ele abriu aqui, então ele veio fazendo o movimento de só rompimento, né? E rompimento de continuidade. Então, quando ele chega na região de valor aqui, ele deixa esse esse padrão de negação, né? A gente pode observar aí que o preço ele negou aqui, né? Esse candle aqui, ele fez a negação. Então, o que é que eu esperei aí? Já que o preço estava vindo de uma região, né, uma negação em cima de uma região de valor, né? Então, daria para arriscar, sim, uma compra, porém, eu fiquei esperando aqui, ó, eu tinha minha mínima marcada aqui, nessa região, dessa mínima aqui desse candle, então eu esperei esse candle número 6 aqui abrir e vim fazer um teste, no mínimo, né, no mínimo nessa região aqui, nessa mínima desse candle, na região que foi negada, para mim buscar uma compra nessa posição aqui. Eu não fiz, e se eu tivesse feito uma operação na abertura desse candle, o stop, ó, 90 pontos de stop, eu estou trabalhando com stop agora na faixa de 120, né? Então, meu stop estaria aqui nessa região, né? Não teria pego meu stop, eu estaria bem confortável. Então, eu perdi toda essa alta aqui, né? Então, que o preço deixou aí. Mais tranquilo. Daí eu só fiquei olhando. Depois, aqui, quando o preço chega novamente nessa região aqui, eu tinha uma região de valor marcada aqui também, nessa região. Então, eu fiquei esperando o preço chegar na região, o preço chegou, e depois o preço faz o padrão, né? Deixa aí o padrão, né? A negação, né? Então, a negação não, a falha, aliás. A gente tem esse rompimento aqui, né? O esse candle rompe, esse próximo candle aqui, ele faz a confirmação de rompimento, ou seja, o candle do pullback, logo esse terceiro candle aqui era o candle que deveria, né? Que deveria romper, né? Para dar tendência, para dar continuidade na teoria de Dow, né? Que é romper topos e fundos para continuar uma tendência. Então, quando ele não faz, daria para bater uma venda nesse candle aqui, porém, faltou o teste, né? Eu até deixei tudo marcado aqui. As setas azuis são os 5 minutos, né? E as setas pretas aqui são os 10 minutos. Então, faltou o teste, né? Eu queria que ele viesse pelo menos testar a abertura desse candle aqui. Se você olhar aqui, se a gente for analisar bem aqui, um stop técnico, né, para se operar aí, seria lá no topo do movimento. Então, ó, ficaria bem alto, né? Bem alto não. E ó, 130 pontos, 140 pontos aí de stop aí. Não ficou, para mim, ficou um stop confortável aí. Eu fiquei esperando esse teste aí. Então, não entrei nessa operação aí também.
Depois aqui, ó, a gente vê que o preço ele não deixa nada, ele faz rompimento, depois ele volta, nega, volta a cair. Então você já percebe que há uma consolidação nesse movimento aqui, porque o preço ele não consegue, né, fazer romper esses, né, nem essa mínima, né, nem essa mínima que ele deixa aqui, né, nem essa outra máxima aqui. Então aí fica inviável, né, fazer alguma coisa. Você não precisa o preço passar o dia todinho aqui, né, nesse range para a gente saber que o preço está consolidado, né? Não precisa fazer. Então, o que é que acontece aí, pessoal? Aqui, ó, a gente tem uma falha no M10. Uma falha no M10. Vamos colocar lá no M10 para ficar mais. No M10, ó, eu vou aqui maximizar o M10. Então, eu vou trazer a falha, mostrar a falha para vocês lá. A gente tem este rompimento, né? Esse candle aqui, né? Faz o rompimento, beleza? Esse candle aqui ele confirma até dando alvo. Então, esse próximo candle, esse vermelhinho aqui, ele deveria descer, dar continuidade novamente. Ele quebra, ele quebra a estrutura, né? A estrutura da, da teoria de Down, né? Que diz que para dar continuidade, você deve romper topos e fundos. O que aconteceu? Rompeu, né? Então, aqui ele rompeu. E quando chega aqui, ele bate. Então, deixa para a gente a oportunidade de a gente fazer uma compra nessa posição aqui. Beleza? Então, também foi uma compra boa pelo M10. Essa compra aqui, até esse topo aqui, chegou a pagar ó, 230 pontos aí, né? Stopzinho curtinho também, ele ficar a 120 ó, aqui embaixo, né? Pouco, né? Então, pelo M10, a gente pode ver aí o que é que aconteceu no M10, né? Teve uma quebra aí. Então, isso seria, e era esperado que esse preço ele fosse fazer o movimento que fosse lá para cima. Só que ele, antes de fazer isso, ele veio deixar ele veio tirar o pessoal da jogada, né? Porque acreditava que ele estava fazendo mínima, máxima e 50%. Olha o gatilho aqui, ó. Olha o gatilho aqui, ó. Ele veio e parou em cima do gatilho. Então, esse preço ele poderia, né? A expectativa era que esse preço subisse, né? Viesse direto para subir, né? Então, se a gente desenha aqui, ó, fica bonitona a onda aí, né? Então, a expectativa era essa, que o preço fosse fazer esse movimento. Só que antes dele ir lá em cima, ele vem fazer essa gracinha aqui, com esse candle aqui, e tirar todo mundo que estaria supostamente, né, já na posição aqui em zero, né, no 0 a 0. Então, esse foi esse mal aí que o M10 deixou pra gente aí, beleza? Então a gente volta aqui, né, pro M5, né? Então, o que a gente pode observar aqui no M5? No M5, novamente, né, a gente tem uma nova oportunidade de compra aqui nessa falha no M5. Eu vou abrir o gráfico aqui para a gente olhar como é que foi direito uma falha. Então, novamente, né, a gente vai analisar de novo. A gente tem este rompimento, né, esse candle aqui ele faz o rompimento. Logo, este confirma o rompimento. Esse candle aqui, esse candle aqui, este candle aqui, ele deveria dar continuidade na baixa. Fazendo o quê? Fazendo a teoria de Dow, que diz que o preço deve romper topos e fundos para dar continuidade numa tendência, coisa que o preço não fez. Então, logo, né, daria para bater uma entrada de compra aqui, né, uma entrada de compra aqui, esperando o quê? Novamente que esse preço vá chegar no topo. Por quê? Porque, ó, a gente tem mínima, galera, aqui, máxima e região de 50%. Nota que ele para, o preço para em cima desse gatilho aqui, ó. Então, né, a gente espera que o preço agora ele vá voltar para o topo para tentar romper, que já foi a segunda tentativa dele de romper o topo. E ele rompe, né? Ele termina rompendo mesmo. Só que, de novo, o preço vem fazer uma gracinha para tirar a gente da compra aí, né? Então, ficou meio ruim. Eu não marquei aqui porque foi uma operação que não, mas foi uma operação, foi uma operação, foi sim, tranquilo. Quantos pontos essa operação chegou a dar até a máxima? É, entrada aqui, ó, pessoal, por esse preço vir retornar até a máxima, até essa outra máxima aqui é 100 pontos, né? 100 pontos, tá?
também, né? Então, novamente, agora já é uma marcação, a gente tem aqui uma falha pelo M10, esse aqui houve um rompimento, né? Esse candle aqui faz o rompimento, depois esse próximo candle aqui ele confirma, logo esse terceiro ele deveria descer, ele não desce, né? Ele não desce. Então, de novo, o preço vem fazer a onda se apoiar em cima desse outro gatilho aqui, né? Ele vem se apoiar em cima desse gatilho. Bela entrada aqui, bela entrada. No M2, vamos ver como é que ficar essa entrada aqui no M2. Deixa eu puxar o gráfico. Eu passei direto aqui, ó. Olha como ficaria um tanto estranha aí essa entrada no M2, né? Mas foi que aqui no M5 era o ponto que a gente poderia entrar. Mostrava que a gente poderia entrar quando o preço sabia que ele viesse fazer o teste na região aqui para baixo, stop um pouco aqui, um pouco mais abaixo. E dessa vez, a teoria de Dow, né, ela se cumpriu, né? O preço deixou finalmente cumprir mínima, máxima 50% e rompeu o topo quando entrou aqui, galera. Rompeu o topo, foi lá em cima. Beleza? Então, aí foi uma belíssima entrada aí que pegou. O problema é que aqui, esse horário aqui, eram 13h45 da tarde, né? Eu mesmo já não estava mais no mercado nesse horário aí. Então depois o preço ele vem fazer o quê? Ele chega no topo aqui, né? Aqui fica meio estranho, né? Aqui fica meio estranho porque é, daria para fazer uma entrada de venda aqui? Daria. Vamos ver como é que ficaria essa entrada. Ó, a gente tem um rompimento, né? Tem um rompimento. Depois do rompimento, a gente tem, opa, depois do rompimento a gente tem esse candle aqui, ó, que faz a confirmação. Logo, você deveria subir. Esse candle aqui era o candle do teste, né? Então ele veio fazer o teste, fez um teste pelo menos nessa máxima aqui no candle, e stop aqui em cima 90 pontos, o preço ficou brincando, se a gente não tivesse saído da operação, teria sido stopado aqui em cima, beleza? Um stopzinho, porque... Então, depois disso, acontece novamente aqui, ó, rompimento, né? Esse candle faz rompimento, esse candle confirma, logo esse deveria dar continuidade na compra, né? Continuidade na compra, na subida, né? Então ele não faz novamente, então ele falha a filo, logo entrada nesse candle aqui, né? Então entrada nesse candle, stop aqui um pouco lá em cima, ó. Stop não pegaria aí, ó, tá vendo? Deixa eu colocar até tentar colocar, ó, como ficou, ó. O stop ali em 126.515, né? E entrada em 126.350, 385. Então teria pego, né? Teria pego toda essa queda aí que o preço veio fazer, entrou aqui, né? Então, ó, o preço veio embora, voltou para 50% do dia, né? Aqui, então, que foi toda essa queda aí. Depois, novamente aqui, ó, quem não pegou o estudo, pegaria até esse gatilhozinho aqui, ó, 150 pontos, beleza, porque aqui acontece de novo uma falha de fibra para baixa, né? Então, como o dia estava de alta, depois desse rompimento aqui, acredito que aqui poderia ter sido sim um pullback, né? Porque, ó, tinha essa base aqui, né? O preço parar, tá vendo? Ó? O preço vem para. Então, acredita que aqui o preço depois tornaria voltar a subir, porque a gente tem aí, se olhar, ó, rompimento, né? Rompimento, confirmação, falha, compra. Compra aqui, ó, 85 pontos, teria tirado no zero, beleza? Então, depois aí tem de novo uma nova falha aqui, né, pelo M10. No M5, no M5 não daria para pegar, porque a gente estaria esperando a confirmação desse tempo aqui, mas no M10, se eu colocar no M10, ele mostra a falha para a gente aí. Ó. No M10 a gente tem a seguinte situação: rompimento, confirmação, deveria subir, não subiu, e a batida, e depois esse preço esse aqui a gente já esperaria que esse preço voltasse lá para o fundo do movimento aqui, mas ele chega, né, até um pouco mais do fundo da pernada, né? Então, está ali também uma boa pontuação aí. Então, pessoal, essa aí foi o que eu vi, né, para o dia de, para sexta-feira. E aqui, né, aqui são as marcações que eu já tenho, né?
que são as marcações que eu já tenho agora para segunda-feira, né? Esperar segunda-feira aí e abrir para a gente ver que o preço vai deixar para a gente aí, tranquilo? Então tá aí o que eu espero para segunda-feira das marcações. Então, beleza, foi só um bate-papo assim do que eu vi no mercado. Então, eu espero que vocês tenham ótimas operações na segunda-feira aí, uma ótima semana para todo mundo, um bom final de semana também, que descansem bem, beleza? Então, eu quero só peço a vocês que comentem, compartilhem, curtam o vídeo aí, beleza? Então, um abraço para todo mundo e fui.